Educa TV apresenta Orgulhe-se. Olá, que bom que você está aqui. O meu nome é Thiago e eu estou coordenador de políticas públicas para a diversidade sexual de Campinas. Eu quero te convidar a uma reflexão. A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Essa é a ideia que guia o nosso podcast. Provocar discussão, trazer conhecimento para que nos leve à transformação. Cada episódio é um convite para nós abrirmos os olhos, o coração e a mente, abertos a uma nova forma de se ver o mundo e as pessoas. Porque a mudança começa sempre pelo ouvir, em seguida o refletir e posteriormente a mudança de comportamento. Então ajusta o volume, respire fundo e vem com a gente nessa jornada de aprendizado e transformação. Orgulhe-se. Orgulhe-se da sua história. Orgulhe-se de ser quem você é. Orgulhe-se da sua trajetória. Este videocast é um espaço de respeito. Respeito a todas as pessoas, a todas as histórias, a todas as existências. Aqui, a diversidade não é exceção, é potência, é conexão. É o que nos transforma e nos enriquece. Começa agora mais um episódio do Orgulhe-se, o videocast aqui da Educa TV, que vai ao ar todas as quartas-feiras no canal 12.2 para Campinas e 48 cidades da nossa região. Então, não sai daí porque a gente tem muito o que conversar, porque existir com orgulho é um ato de coragem. E no episódio anterior, nós falamos sobre as pessoas transexuais. E para dar sequência à letra T, falaremos sobre as travestis. E o que é ser travesti no Brasil? Nos últimos tempos, essa identidade de gênero tem sido ressignificada e cada vez mais as travestis têm se apropriado desse termo para reforçar sua posição política de sua existência. Falar sobre ser travesti é falar sobre resistir. Mas antes de eu apresentar as minhas duas queridíssimas convidadas, eu vou chamar a Bárbara, porque você sabe, ela está aqui nos ajudando a entender toda essa sigla, essa grande sigla, LGBTQIAPN+. E hoje a Bárbara vai falar sobre a letra T. Bárbara, explica pra gente. Bárbara, me explica. Oi, Lili. Hoje a gente vai falar das travestis. As travestis, e é bom já começar reforçando que são as travestis, são figuras femininas, são figuras que se identificam com o universo feminino. As travestis, o conceito de travestilidade, ele foi mudando ao longo da história. Hoje o termo travesti, ele está muito mais associado com questões políticas, com questões de uma identidade, da gente tirar a travestilidade das margens, da prostituição, desse lugar de violência. Então, a travestilidade hoje é um termo que é utilizado como um termo político. Muitas mulheres trans, inclusive nas suas falas, elas usam o termo travesti. Elas falam eu, mulher trans, eu, mulher travesti, porque é um termo que a gente acabou absorvendo do movimento social. Como é que é a identificação da travesti? Elas se sentem figuras femininas. Elas normalmente têm um nome feminino, elas têm uma identidade feminina, muitas delas querem se feminilizar, ou seja, tomar hormônios, elas querem ter seios, então elas fazem cirurgias para fazer essa adequação. Elas normalmente querem fazer outras cirurgias faciais, então elas querem fazer uma rinoplastia, diminuir a linha da testa, do cabelo, fazer esse osso da testa. Algumas querem fazer uma feminilização facial. Normalmente se confunde muito as definições de mulher transexual com travesti. E muitas vezes realmente esse conceito acaba se fundindo. Talvez em algum momento da nossa história essas identidades se tornem uma só. Hoje a gente ainda mantém essas definições, por quê? Porque tem muitas pessoas que se identificam como travestis e não como mulheres transexuais. E vice-versa, tem muitas pessoas que se identificam como mulheres transexuais e que não se identificam com a travestilidade. Mas é muito importante a gente entender que cada travesti tem o seu processo,
Cada travesti tem a sua vontade de fazer sua transição ou não. O mais importante é a gente entender que elas normalmente adotam um nome social, elas adotam um nome feminino e muitas delas fazem a retificação do documento e mudam seus nomes sociais para o seu nome, a sua identidade mesmo, o seu RG. Então, é muito importante que essa pessoa seja respeitada na sua identidade, independente dela ter mudado a sua documentação ou não. Muitas pessoas associam a travesti como prostituição, mas muitas delas não estão na prostituição, muitas delas estão no mercado formal de trabalho, nas universidades, enfim. O lugar da travesti é o lugar onde ela quer estar. A gente não pode mais dizer que a travesti só tem aquele único caminho que é a prostituição. Muitas delas, de fato, são profissionais do sexo, assim como mulheres cisgênero, como mulheres trans, como homens cis, como homens trans. Enfim, a prostituição é algo que não é crime e ela tem o direito de estar lá, se assim ela quiser. Então é isso. É com você, Lili. Bárbara, me explica. Bárbara, muito obrigada. É sempre um prazer ter as suas dicas aqui para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a comunidade LGBT. Então, vamos a elas, as minhas queridas convidadas. Carla Gama, travesti que iniciou sua transição aos 17 anos, na década de 90. E sem espaço, sem oportunidades de emprego, Carla se tornou uma profissional do sexo aqui em Campinas e anos depois foi para a Europa. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, Carla. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Como você disse, eu sou a Carla, travesti, trans. E é isso mesmo que você falou, né? Comecei a transição com 17 anos, aqui em Campinas. Me prostituí. Comecei me prostituindo por falta de emprego. E depois acabei indo para a Europa, onde lá não era mais tranquilo, né? Com a violência lá no, e respeito também. Lá a gente era bem respeitada e a gente não era agredida e o preconceito era bem menos. E fiquei 4 anos lá na Europa e depois tive que ir embora por motivos familiares. Muito bem. Obrigada por estar aqui Imagina. com a gente, viu? E a Gigi Pavese, que é uma pessoa trans e travesti, atualmente é conselheira municipal de saúde, conselheira estadual LGBT e apresentadora de web rádio. Seja bem-vinda, Gigi. E conselheira municipal do Direito da Mulher. Satisfação estar aqui. Obrigada pela sua presença. Já conta um pouquinho sobre você. Eu me assumi com 13 anos de idade. Na época, o meu pai, ele tinha abandonado a família e eu precisava sobreviver, precisava comer. Então, eu também vim me prostituir aqui na Praça São Benedito, em Campinas. Fiquei dos 13 anos e meio até os 15, isso foi em 83 e 84. Aí, em 85, eu saí e não voltei mais, nunca mais voltei. Arrumei emprego num salão, trabalhei como cabeleireira. A minha vida toda, eu tenho 55 anos, trabalho em salão desde os 15. São 40 anos trabalhando em salão. E construí minha vida em cima de salão. Na pandemia, eu me envolvi na política, me candidatei a vereadora. Tive uma quantidade expressiva de votos, mas não o suficiente para ser eleita. Aí eu fui me envolvendo nos conselhos. Eu sou conselheira municipal do Direito da Mulher, conselheira municipal da Saúde, conselheira estadual LGBT, conselheira fiscal do meu condomínio. Muito bom. E assim vai, só nos conselhos, só aconselhando. E ontem teve parada LGBT em Hortolândia e me elegeram matriarca da parada de Hortolândia. Então, sou uma velha mãe, sou da velha guarda. Muito bom. Meninas, vocês já começaram a falar um pouco de vocês e eu quero pegar esse seu gancho da política. Porque eu tenho ouvido bastante, né, sobre as pessoas trans, travestis, e eu fiquei... essa retomada, né, desse termo, que já foi muito pejorativo no passado, hoje tem realmente sido usado para mostrar o posicionamento político, né, como sinal de resistência. Você falou que está envolvida em tantos conselhos na política. Como é que você tem percebido, Gigi, depois também a Carla eu quero ouvir, que as pessoas travestis, elas têm conseguido
e eu sei que, claro, isso vai levar um tempo até a gente chegar onde a gente quer chegar, mas você acha que essa resistência, essa conotação política desse termo, tem de fato mostrado uma existência diferente para as travestis? Travesti é uma palavra que foi usada aqui no Brasil para se referir a pessoas transexuais. E na década de 80, 90, anos 2000, a cultura jogava as travestis na prostituição. Na prostituição, as travestis se envolviam na marginalidade. Então, era um termo que era considerado marginal. Até hoje, você fala a palavra travesti, as pessoas já se assustam. Nossa, é briguenta, é mal educada, é grossa, bate, rouba, carrega gilete na boca. Entendeu? É o que as pessoas pensam sobre travesti. Então, nós estamos tentando ressignificar esse termo. Por quê? Esse termo traz a nossa história, a história da transexualidade aqui no Brasil e na América Latina. Por isso que é um termo, uma palavra de resistência. Essa palavra carrega nossa história aqui e na América Latina. Então, nós queremos ressignificá-la. Nós queremos respeito em cima dessa palavra e nós não queremos abrir mão dessa palavra porque ela traz a nossa identidade. Ela representa a nossa história. Não queremos apagar, né? Ser apagadas, na verdade, né? Invisibilizadas. Ô, Carla, a gente estava conversando aqui antes da gente começar oficialmente a nossa entrevista, e ainda falando também sobre essa questão política, né? Porque tudo que a gente faz na vida é política, não é só política partidária. Você estava me falando que você cuida da sua família. Isso. Na verdade, tudo aconteceu assim. Quando eu voltei para passear, vamos dizer assim, no Brasil, eu estava num relacionamento, né? E essa pessoa acabou me deixando, indo embora. E logo em seguida veio o diagnóstico do meu pai, que ele estava com câncer, né? E era uma metástase. E o convênio dele era em São Paulo, atendia só em São Paulo. Então, a minha vida foi correr com o meu pai. Fiquei 1 ano correndo para São Paulo, atrás de quimioterapia, radioterapia. E foi assim 1 ano, né? Eu vivia mais em São Paulo do que em Hortolândia. E quando o médico dava alta, chegávamos em Hortolândia, ele passava mal, tínhamos que voltar. Então, eu nem desfazia a mala. E foi assim durante 1 ano. E depois veio a falecer, né? Aí eu tive que correr com os papéis da minha mãe, com a pensão dela. E somos em 8 irmãos. Uau. Né? 8 irmãos. Família grande. Família grande. E tudo ficou Com você. comigo. A responsabilidade ficou só para mim. Aí corri atrás Enfim, a partir daí eu sou o chefe da casa hoje. A chefe, o chefe, né? Eu perguntei isso, eu queria ouvir, porque a gente estava falando, né, que as pessoas têm uma imagem ainda das travestis muito preconceituosa, porque a Isso. gente vive numa sociedade muito preconceituosa. E eu fiz questão de falar da sua família, para justamente as pessoas entenderem, e aqui a gente está no canal educativo, que tem esse papel de ajudar as pessoas a enxergarem além, né? Sim. De sim. mostrar que vocês, que têm uma família, cuida da família, paga boleto, luta com a vida, verdade. não é? É Verdade. uma vida absolutamente comum. Comum. No entanto, que até hoje, né, sou eu que tomo conta de tudo, na verdade. E deixei de viver a minha vida, né? Inclusive, de viajar por conta disso, para cuidar da minha família, né? Acabei cuidando de um irmão com câncer também, que veio a óbito também. Então, eu sou família mesmo, sabe? Eu viajava, mas a minha cabeça era aqui. E, no entanto, no começo, eu tive problema com a minha família, com o meu pai. Meu pai era policial, né, sargento da Polícia Militar. Uau! Não foi fácil eu me assumir, né? E no começo ele não aceitou, na verdade. Ele não me aceitou no começo. Mas depois, quando ele mudou para cá, eu fiquei em São Paulo. Foi onde eu comecei a minha transição
em São Paulo, fora da minha família, né? Seria mais fácil para mim. Mas tive problemas em São Paulo e tive que vir para casa da minha família. Meu pai me aceitou, mas eu tive que amarrar uma faixa nos seios para ele não perceber que eu já estava de seios. Cabelo, já estava com o cabelo compridinho, eu tive que, né, cortar. E não foi fácil ainda também, porque ele exigia trabalho, eu não conseguia trabalho, né? Então ele falava que filho na casa dele tinha que trabalhar, que ele não ia sustentar vagabundo, né? E o meu primeiro emprego quem me deu foi a Gigi. A Gigi abriu as portas para mim, me deu o emprego, a oportunidade de trabalhar com ela no salão dela. E foi assim que eu comecei. Aí depois eu montei o meu próprio salão com um amigo, né, de sociedade. Não deu certo. Ficamos 1 ano, mas não deu certo. Foi onde eu caí na prostituição. Foi daí que eu caí. Já não morava assim com os meus pais. E depois que meu pai conheceu a Gigi, a cabeça dele mudou. É mesmo? Mudou. Por que você acha que mudou? Mudou porque na concepção do meu pai, travesti não prestava. Entendi. Né? Ele, sendo policial na época, sabia, né, que as travestis eram marginalizadas, roubavam, né, na época. Eu acredito que seria isso. E quando ele conheceu a Gigi, proprietária do salão, né, e a cabeça dele mudou. Mudou bastante. E quando eu comecei a prostituição, eu não escondi, eu falei. Porque eu corria os riscos, né? Claro. Corria os riscos de levar um tiro, de apanhar na rua. Todos os riscos que todo mundo sabe, né? Porque isso é uma coisa que não é fácil essa vida, né? Ao contrário não do foi que fácil, dizem. Não é fácil. Não foi fácil. E assim foi. E nessa época foi onde caímos na prostituição. E lá, para ser travesti, que já tinha aquela coisa, se você não pôr silicone, você não fica, você não é travesti, foi onde fomos obrigadas a pôr silicone industrial. Nossa. Que não é legal, né? Não. Tem os seus problemas. Não é. Que eu tenho até hoje, né? Alguns. Mas Problemas convivo de com saúde. isso, Convivo com isso porque não foi o que eu queria na época, eu fui obrigada. Para tirar hoje não é fácil, não é assim, não tem como. Tem, mas também não é fácil. É todo um processo difícil, Todo um processo né? difícil. Ô Gigi, e você, a Carla me dizendo que foi você que abriu as portas para ela, né? E você com toda a sua experiência, com as pessoas que você conhece, ainda é de fato uma grande dificuldade para as pessoas travestis se colocarem no mercado de trabalho? Tem um amigo meu que ele falava uma frase que eu acho muito sábia. Ele falava assim: LGBT é igual a cobra no Butantã. Você vai lá, você visita, você tira foto, você acha lindo. Mas você não quer ter uma dentro de casa. As famílias pensam assim. É aquilo que eu estava falando com você. As famílias, as pessoas que convivem com a pessoa LGBT, ela sofre preconceito de forma indireta. E eles não querem passar por isso. A mãe se sente frustrada, o pai se sente frustrado, a mãe tem medo das violências que o filho vai sofrer lá fora. Então a família fica nesses conflitos. A mãe e o pai sentem que falharam na missão deles de terem feito um filho hétero cis normativo, sabe? Então dá essa sensação de frustração no pai e na mãe. Aí por isso que é difícil a aceitação também, sabe? E é difícil, eu entendo o lado da família que é difícil de aceitar, mas eu entendo mais ainda o nosso lado que é difícil de não ter o acolhimento nem da família, nem da escola, nem de quem está próximo. Sabe? Porque não é uma coisa que nós escolhemos, não é uma opção, é uma condição. A gente não escolhe, eu acho chique eu vou ser travesti porque é chique. Não. A gente simplesmente vive a verdade da nossa alma, a nossa essência, o nosso eu interior. E a gente paga um preço muito caro por isso, mas eu digo que mesmo com todo o preço que a gente paga, ainda vale a pena sermos nós mesmas. E quando você diz isso, é porque
é uma dor muito grande de você negar quem você é. Sim. Tem pessoas que chegam a, né, Sim, ao cúmulo de sim, tirar a própria vida, sim. né, em função disso. Sim. Você perguntou se hoje é mais fácil? Depende. Por exemplo, acho que numa classe social média, onde tem mais cultura, mais abertura, onde a pessoa trans tem mais acesso à educação, é mais fácil. Mas nas periferias ainda é muito difícil. Ainda é muita violência, ainda é muita ignorância, ainda é muito precária as coisas. O que facilita um pouco hoje são as informações, porque hoje todo mundo tem um celular, tem acesso à internet e consegue informações de forma fácil. Por exemplo, o problema que ela falou do silicone. Hoje, qualquer pessoa que visita os canais de internet vê o quanto o silicone faz mal, sabe? E não coloca mais silicone. Tem algumas facilidades, sim, mas ainda é muito difícil, ainda tem muita discriminação, ainda tem muita marginalidade. Você- Prostituição, por exemplo. A travesti até os anos 2000, 2010, iam para as ruas se prostituir. Hoje não. Hoje se prostituem pela internet, por uma câmera. Acaba sendo mais seguro, menos perigoso. Já não cai em mão de cafetinas. Então acaba sendo mais seguro. Mas ainda é uma vida muito perigosa. Ainda somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. Tá? A expectativa de vida ainda é de 35 anos. Eu já passei 20 anos da expectativa, ela passou 22, né? Olha que chique, somos resistentes. Sobreviventes, né? Mas ainda é bastante difícil, sim. E vocês, como é que vocês conseguiram estudar? Como é que foi? Porque você foi aos 17, começou a transição, e você aos 13, é isso? Isso. Vocês conseguiram... Como é que era na escola? Vocês frequentaram a escola? Como é que foi esse processo de educação? Então, na verdade, eu com 17 anos, eu estava cursando o terceiro ano do ensino médio. Algumas vezes eu fui vestida, né? Eu fui de mulher. Os professores, na minha época, aceitaram. Não te numa boa. discriminaram? Não. Ainda pediam respeito com os coleguinhas, né? Com os colegas. Mas, sabe que o preconceito é difícil, né? E mesmo assim, ainda eu sofria o... Mas você conseguiu concluir o ensino médio. Então, aí eu desisti da Você escola. desistiu? Desisti Por no quê? último ano. Por conta da aceitação mesmo dos colegas, né? Era muito bullying, que hoje fala bullying, né? Na minha época não existia bullying, era... E aí eu acabei desistindo. Aí, nessa desistência, eu conheci outras travestis, que foi os meus primeiros contatos, né? Sua rede de apoio? Você formou uma rede de apoio, é isso? Isso, uma rede de apoio. E depois a história surgiu, sabe? Aí eu acabei me envolvendo no espiritismo, né? Eu recolhi, fui fazer meu santo, aí eu fiquei afastada da turma, da nossa turma, e fiquei um ano, fiquei um ano, depois voltei, e nessa volta foi onde eu tive um problema, né, que eu já estava me harmonizando, tive um problema e tive que mudar para cá. Mas aí aqui em Hortolândia, com 40 e pouco, eu terminei O ensino médio. ensino médio. Fui fazer o... O EJA. Isso. E você? Estudei no... Lá perto da sua casa? Edi, Madalena Santos. Não, no... Gente, onde a Dani morava? É o Edi. Edi ali, né? É. O Ed, tá vendo? Estudei no Ed. Estudei no Edi. É uma escola, é Edi Madalena Santos, se eu não me engano, perto da minha casa, Lá no em Jardim Everest, em Hortolândia. E você? Eu fiz o... Que era para Supletivo. supletivo. Terminei em 6 meses o supletivo. Não tive problema nenhum com Com os alunos da Com escola. os alunos da escola não tive problema. Todos me aceitaram, Ai, que professores, eu ia de mulher, porque na verdade já era travesti, né? Então não tinha o que esconder. Só queriam que eu não fosse com, né? Claro. Mostrando os seios, né? Porque a gente era abusada na época. Hoje eu tô mais, né? Mais tranquilo. Mais tranquilo, me Entendi. visto mais. E você? Como é que foi o A seu minha processo de vida educação? escolar foi uma tragédia. É mesmo?
Quando eu era criancinha, eu apanhava na escola porque eu era grande, então todo mundo esperava. Todo mundo espera de uma pessoa grande uma postura mais austera, né? Mais firme, mais rígida. Mas eu era toda afetada, eu apanhava dos outros moleques. Então apanhei até fazer 13 anos. Quando eu fiz 13 anos, eu descobri que eu era grande e tinha força, e quem batia era eu. Mas eu já estava aqui no Glicério, em Campinas, sabe? E aqui eu me envolvi com as travestis que faziam programa, também fui lá fazer programa com elas. Mas eu já sabia me defender, graças a Deus. Mas a escola, para mim, eu não tenho lembrança nenhuma boa da escola. mesmo? Só de alguns professores e das boas notas que eu tirava. Quando eu terminei o primeiro grau, a 8ª série, eu fiz inscrição, fazer vestibulinho, passei. No dia de fazer a matrícula, meu pai não foi porque a fila estava muito grande. Não fez a matrícula, perdi minha vaga. Aí fui fazer magistério. Fiz em uma escola municipal em Sumaré por 3 anos. Aí minha mãe ficou doente, a escola estava muito puxada, porque a escola municipal é forte, nosso ensino era bem puxado. Falei, vou para a do estado, porque na escola do estado ensina mais fraco, eu tiro de letra. Eu consigo concluir, porque eu tinha que cuidar da minha mãe. Mudei para a escola do estado. Na escola do estado teve 3 professores que me hostilizavam. Falavam que se eu me formasse, eu influenciasse crianças de tendência homossexual. Se formasse professora. Isso. Que eu influenciasse crianças de tendência homossexual, que não era para mim deixar eu me formar, que não sei o quê. Toda uma perseguição dentro da escola. Aí eu vim aqui para Campinas tentar transferir para cá. Meu pai morava aqui. Aí eu fui numa escola, depois eu conto o nome, depois do programa. E a escola falou assim, a diretora falou assim para mim: se eu aceitar uma pessoa como você na minha escola, eu vou estragar o ambiente escolar. Eu vou estragar todo o ambiente da minha escola. Eu não posso te aceitar aqui. Tá? Aí eu decidi estudar também, foquei em ser cabeleireira e construir minha vida em cima de cabelo. Eu terminei o 2º grau há 3 anos atrás no CEJA Paulo Decur, tá? Por eliminação de matéria. Ah, mas há uns 8, 10 anos também, eu prestei aquele Enem. Sim. Porque se você prestasse o Enem e passasse por eliminação de matéria, se prestasse o Enem e passasse, você pegava o certificado de 2º grau. Aí eu fiquei em ciência da natureza e matemática por 0,25. Eu quis morrer. Na minha redação eu tirei 8,25. Uau, foi muito bem. Arrasei na redação, Arrasou. né? Mas tudo bem. Aí então eu terminei o 2º grau faz pouco tempo. Faz o quê? 3 anos. Eu perguntei isso porque normalmente é uma dificuldade, né? Para as pessoas que são travestis, né? Conseguirem concluir a educação. Agora ainda é um pouquinho melhor. Na década de 80, quando eu ficava aqui na Praça São Benedito, nós éramos mais ou menos em 300 em ritmo de rotatividade. Nossa. A cada época ficava 100 aqui. Aí elas iam para Campinas, para São Paulo, para outros lugares, depois voltavam. Então ficava em rotatividade. Tinha uma que tinha o 2º grau completo. Todas paravam na 5ª série, 6ª série, 7ª série. Eu não me lembro de nenhuma na minha mente que tinha 8ª. Eu fui a primeira a terminar a 8ª. De todas elas. Naquela época. Entendeu? Hoje nós temos aí poucas, mas temos. Temos doutoras, Doutoras, temos advogadas. mestrandas, temos muitas formadas. Tá? Hoje é uma outra época. Então, é um avanço. Tá? Um grande avanço. Mas ainda falta muito. Ainda tem muitas que, por conta da violência, da hostilização, do preconceito, do bullying, desistem de estudar. Porque pessoas como nós passam por preconceito desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. São olhares de recriminação, de reprovação. Sabe? E antigamente era ainda pior, porque a gente passava na rua, passava, por exemplo, um evangélico na nossa frente e falava assim: ai, Jesus te ama. Ai, Deus tem um propósito na sua vida, você tem que mudar de vida. Sabe? Era muito pior, muito pior. Melhorou um pouco, mas tem que melhorar muito. Porque ainda se tem muito preconceito, muita violência, muita discriminação. E a escola, a educação, o conhecimento é uma das ferramentas que nós temos para nos defender do preconceito. Sim. Uma delas é a educação. Então, a educação é importantíssima na nossa vida. A gente, aqui na Unicamp, por exemplo, né, foi, acho que, a primeira universidade do país, né, de ter cotas para pessoas trans e travestis.
Você acha que esse tipo de política, e você que é uma pessoa que está envolvida em tantos conselhos, né? Você acha que esse é um caminho para conseguir tirar também, né, as travestis da marginalização, da prostituição, para que elas tenham opção? Porque, claro, algumas, né, vão se decidir por esse caminho, mas é importante que haja oportunidades para escolher. Sim, sim. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Porque a travesti que veio da periferia, que sofreu recriminação a vida toda, aí ela faz um segundo grau meia boca. Ela não vai ter condição de prestar um vestibular e passar para uma Unicamp. Então, esse negócio de cota ajuda muito, sim. Esse acolhimento ajuda muito. Inclusive, quem conseguiu implantar essa lei de cota foi meu vizinho. É mesmo? Que bom. Ronaldo Alexandrino. Ah, o Ronaldo, ele vai vir aqui. Arrasou! Ele vai vir aqui. Lá pro final da temporada, a gente vai entrevistar o Ronaldo É também. um grande avanço. E não é privilégio, não. Privilégio tem igreja que não paga imposto, que não paga tributo. No nosso caso, é uma assistência social a uma sociedade que nos discrimina, nos marginaliza e que é violenta contra nós. Tá? É uma brecha, é um processo de conscientização política de que precisamos ser acolhidas, de que precisamos ter direitos e respeito. Ô, Carla, e você, eu queria perguntar para vocês também, a gente falou um pouquinho aqui por cima, né? Porque a gente já conversou aqui com outras pessoas no podcast, a gente fala que ouve, né? A Bárbara, nossa psicóloga, inclusive, fala isso, né? Que os lugares que deveriam ser de maior acolhimento, que a igreja, a casa, a escola são os maiores lugares de exclusão. Vocês chegaram, você falou que foi espírita, né? Que fez o seu santo. Vocês têm religião? Como é que vocês se relacionam com o espiritual e quais as dificuldades que vocês encontraram nesse caminho? Então, eu não encontrei, porque... Dificuldade? Não, Você nenhuma. foi acolhida? Foi acolhida. Porque, na verdade, a maioria das travestis, das trans, elas procuram o candomblé como a sua religião porque elas são aceitas lá, né? Podem ser quem são. Sim, tem, lógico, as suas regras, né? Eu, na minha época, quando eu fiz meu santo, há 35 anos atrás, meu pai de santo, gay, né? Ele, assim, tinha as regras deles. Eu não podia estar montada no ato, numa festa. Eu tinha que estar como homem, vamos se dizer, né? Vestida como homem. E era um respeito com o santo, não é porque ele era preconceituoso, né? Mesmo porque ele era gay, né? Mas hoje o que acolhe mais é o candomblé, a umbanda, a quimbanda, é o que mais acolhe as transexuais, as travestis. A Igreja Católica eu não posso dizer porque, né, eu sou batizado, né? Meus pais me batizaram na Católica. Meu pai era adventista, na época, né? Policial, adventista. Bem conservador, pelo jeito. Bem conservador. Nossa, a gente não podia falar um palavrão que a gente levava tapa, né? E naquela época se usava palmatória, não sei se vocês sabem Sim. o que é isso. Infelizmente. Eu já apanhei de palmatória, fui Infelizmente. educada desta forma, né? E então eu quero acrescentar o seguinte, que nós somos o que somos, não é porque queremos, é porque nascemos também, né? Esse negócio de escolha também influi, lógico, eu escolhi ser travesti, mas a gente nasce, Sim. né? Não é uma doença que nem falavam antigamente, que era uma doença, né, Gi? E então eu não fui sempre aceito na religião candomblé, eu fui muito aceito. E é a que mais aceita. É, né? É. Agora diz que tem uma igreja, não sei o nome, eu esqueci. Evangélica. Evangélica, que acho que é o Tami, né? Que eu vi o Tami falando dessa igreja. Aqui em Campinas também tem, Tem. eu acho Unidade que de refúgio. Isso Isso. mesmo. E você, Gigi, como é que você se relaciona com o espiritual? O meu pai, ele era coroinha de igreja. Minha mãe ia ser freira. Me criaram no catolicismo. Com 10 anos eu mudei para Hortolândia. Minha mãe foi para a Adventista, para a igreja Adventista. E em Hortolândia tem uma comunidade evangélica gigantesca.
Mas quando eu tinha uns 17 anos, eu conheci o espiritismo cristão, Kardec. E fui pro espiritismo cristão e fiquei lá até pouco tempo, tá? Quando eu tinha 13 anos de idade, uma coisa me chocou muito. Eu fiz amizade com 2 meninos evangélicos e um dia eles foram na escola onde eu estudava e falaram assim: a gente trouxe um presente para você. Aí é um livro, eu gostava muito de ler. Aí eles me deram o livro quando eu saí da escola. Tava assim, A Cura para Homossexuais. Era de uma igreja evangélica. Aí eu comecei a ler o livro. E lá tinha trechos da Bíblia que condenava a homossexualidade. Agora você pensa uma criança de 13 anos ganhando um livro desse, lendo e fala assim: ai, Deus me condena, eu sou uma abominação. Porque um dos trechos do livro estava assim: os efeminados não alcançarão o reino dos céus. Minha mãe era evangélica na época já, da igreja adventista, fui lá, peguei a Bíblia da minha mãe, fui procurar lá. Tava aquilo realmente. Aí tem um outro trecho que falava assim: amaldiçoado é o homem que se deitar com outro homem. Fui lá pegar a Bíblia da minha mãe, também estava lá. Então a própria igreja, ela acaba nos afastando. É por isso que muitas pessoas LGBT, vamos colocar todo o pacote, procuram as religiões de matriz africana, porque o acolhimento e a aceitação é muito melhor. A igreja acaba já condenando ali no livro, que é a regra da igreja. Sim. E vocês, ainda falando sobre preconceito e discriminação, vocês né, são dos anos 80, mais ou menos, ali, Isso. né? Como é que você... Eu não me importo de falar a idade. Eu tenho você tem 58 58 anos, e você 53. 55. 55. Com aparência de 30, a funilaria tá boa. Vocês, o que mudou, se é que mudou, na percepção da sociedade em relação à representatividade? Porque, assim, eu imagino que lá no começo, quando vocês começaram a transição, não havia tantas referências públicas, por exemplo, como a gente tem hoje. Ainda que poucas, mas temos pessoas travestis na política, na televisão, né, nos meios de comunicação de massa. Mas naquele momento eu imagino que não tinha. Como é que era para vocês, assim? Teve uma pessoa que a gente entrevistou aqui que falou que a esposa dela, uma mulher lésbica, viu um filme, alguma coisa, e falou: é isso que eu sou. Ela começou a se entender também nesse processo por conta da representatividade. Como é que foi isso para vocês? Faltou mesmo alguma representatividade? Se encontrar nos lugares, encontrarem pessoas semelhantes? Na nossa época, década de 80, 70, 90, não tinha tanta representatividade. A primeira representatividade, grande representatividade que nós tivemos foi a Roberta Close. Linda, maravilhosa, estupenda. Parou aí os elogios, linda. Entendeu? E aí, foi ela que abriu as portas. Nós tínhamos a Rogéria, que era considerada a travesti da família brasileira. É verdade. Sabe? Nós tínhamos uma Jane de Castro. Mas não era aquela representatividade como agora nós temos na política e em todas as outras áreas. Hoje nós temos Érica Hilton, Duda Salabert, tem Linda Brasil, aqui na cidade de Limeira, tem Isabelle Carvalho. Tem uma outra cidade também, que tem uma outra vez também, que esqueci o nome dela, que arrasa também. A gente tem bastante representatividade dentro da política, dentro das faculdades, dentro das escolas, no comércio, mas ainda é muito pouco, porque ainda é muito difícil ocupar esses espaços sem o processo de rejeição. Vou dar um exemplo. Ontem teve parada LGBT em Hortolândia, minha cidade. Eu sou colaboradora em uma rádio web. Aí eu fiz um videozinho, mandei para a rádio postou. Nossa, rendeu. Visibilizei. Mais de 30 mil visualizações. Só que aí tem um monte de comentário LGBT-fóbico. Mas um monte. Escancarado. Então mudou o quê? Cadê o respeito? Cadê a inclusão? Sabe? Eu espero que não tenha sido feita essa parada com dinheiro público. Nós não temos direito a dinheiro público? Não pagam impostos? Nós também não somos cidadãos, não pagamos impostos? Entendeu? Então, assim, as violências ainda são muito grandes. Agora, eu vendo aquilo, como que eu me sinto se eu que fiz o vídeo? É uma agressão à minha pessoa. Sem dúvida. Sabe? Então, é aquela coisa assim...
Nós temos que sempre enfrentar. Temos ter visibilidade, sabe? E uma das ferramentas que nós temos também é a coragem, é o orgulho. Nós temos ter orgulho de ser quem somos e temos que ter coragem, sim, de enfrentar o mundo. E dizer, olha, eu sou isso aqui, você gostou bem, você não gostou, amém, aceita que dói menos. É o que tem. E você, Carla? Na verdade, naquela época, eu brigava com todo mundo. Eu já olhava torto, eu já queria brigar. É mesmo. Né? Você ia era pro combate, você ia tinha pro combate. Depois eu fui vendo que isso era besteira, porque eu ia ter que brigar com o mundo inteiro, né? Então eu comecei a deixar de lado os sorrisinhos ou os xingamentos. Eu acho que se retrucar é pior. Entendi. Mas, Pode falar, não pode falar. Mas, por exemplo, a travesti, nós travestis éramos consideradas pessoas extremamente violentas. Mas as travestis na década de 70 e 80 não eram violentas porque queriam, e sim porque era necessário. Porque era necessário. Porque, por exemplo, elas andavam com gilete, com navalha, e elas cortavam mesmo. Porque se não cortasse, apanhava e apanhava feio, mas feio mesmo. Verdade. Então, todas tinham que saber se defender. Aqui na Praça São Benedito, em Campinas mesmo, eu via muitas e muitas com várias marcas de faca e de um monte de coisa, que eu falava, nossa, o que foi isso? Ai, Gigi, me atacaram assim, 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 e fizeram isso comigo. Ou elas cortavam, ou elas batiam, ou então elas eram massacradas na pancada. Então tinha que ser assim. Hoje também é assim. Só que as de hoje não são tão violentas quanto as da década de 70 e 80. Porque hoje também a violência é um pouco menor. A violência é mais verbal do que física. Mas antigamente era física. E tem a mesmo. lei hoje, né? Hoje tem Naquela lei. época não tinha mais lei nenhuma. É verdade, bem lembrado. A gente sofria muito mais. Hoje, não por conta da lei. Mas naquela época a gente sofria até com os próprios clientes, o abuso, a violência, às vezes, com os próprios clientes, que não queriam pagar depois do programa. É onde aconteciam as agressões, né? A travesti se defendia e queria receber o dinheiro dela, né? Acontecia muito isso também. E fora outras, né? Na rua, a gente... no futebol. Quando tinha futebol, aqui na Ponte Preta, e Guarani. Nossa, que desciam aquela leva, já desciam com fogos, acendia fogos e apontava pra gente. A gente tinha que sair correndo, louca, né? Invadiu o hospital, a gente invadiu o hospital para se proteger. Os comércios. Os comércios. Então era muito complicado. E hoje eu acho que está melhor por conta da lei. Né? Então a pessoa pensa umas 3 vezes, mesmo antes de te xingar. E é por isso que é importante, né, as políticas públicas, né, a legislação, porque elas servem realmente como... se a pessoa não vai respeitar, né, como deveria, ela vai ser obrigada. Mas fazendo uma ressalva, nós não temos nenhuma lei específica para nós. Para as travestis. Nossas leis, para LGBT em geral, as nossas leis são âncoras do judiciário. Âncoras de outras leis. O judiciário entende que, por exemplo, a LGBTfobia, ela é amparada na lei do racismo. Sim. Sabe? Uma lei específica para proteger nós, pessoas LGBT, ainda não tem. Então, olha o quanto temos que trabalhar e avançar. Sem dúvida. E é por isso também que você, por exemplo, se envolveu em tantos conselhos, em tantos órgãos de articulação política? Eu me envolvi para aprender, todo um aprendizado. E é uma ferramenta que a gente tem, um aprendizado, ferramenta que a gente tem para ir construindo na medida do possível, sabe? E eu vejo outras travestis como a Erika Hilton, que está lhe dando a cara e está sendo atacada e massacrada no momento pela direita. Então a gente vê que tem possibilidade, sim, que nós temos que usar como ferramentas a nossa inteligência, a educação, o conhecimento e a coragem, para tentar construir um mundo que nos absorva. Sabe? Que nos absorva, que nos respeita. E a única ferramenta que nós temos vai ser essa. Porque enquanto a gente tentar resolver no mano a mano ou na navalha, nós não teremos respeito. Nós temos que ser o respeito que queremos ter.
E deixa eu perguntar para vocês, né? E vocês que já passaram por tanta coisa, quando vocês olham para o futuro de cada uma de vocês, né? Que ainda tem muito chão pela frente. Deus te ouça. Amém. O que é que vocês almejam para o futuro? Assim, o que vocês desejam para a vida de vocês? Para a gente também, eu gosto sempre que a gente pense aqui nesse espaço, assim, de um espaço de esperança, sabe? De esperançar, né? Porque a gente sabe que é muito difícil. Mas a gente tem que olhar, tem que mostrar os casos de resistência, de existência e de esperança também. Vocês têm esperança no futuro? O que vocês desejam para vocês? Um mundo melhor. Um mundo que absorva mais as pessoas trans. Uma velhice tranquila, porque eu tô ficando velha. Não parece. Eu sei, a funelaria tá boa. Uma velhice tranquila, sem muito preconceito, sabe? É isso que eu espero. Eu espero todo um processo de conscientização da sociedade, que nós podemos enxergar o outro como pessoa, independente do que ele é na vida privada dele, na vida particular dele. E que as pessoas se respeitem. Sei que é difícil, sei que é utopia, mas eu sei que é possível, a gente tem que pelo menos tentar. A gente não tá no planeta Terra a passeio, então temos que construir. Muito bom. E você, Carla? Eu acredito na mesma coisa que a Gi, porque a gente tem que ter uma... Eu já com 58 anos, eu já tô mais caseira do que tudo, né? Então, é família e caseira. Para sair é muito difícil. Eu penso na minha paz, né? Porque a minha vida foi muito atribulada, né? Foi muito atribulada. Então, hoje eu penso na minha paz, tá tranquila na minha casa, sem problema. Eu não tenho problema quando eu saio pra rua, quero deixar claro também isso. Nunca tive. É mesmo? Agora, assim, me respeitam, me chamam por senhora, né? Então, não vejo mais sorrisinhos, nunca me xingaram, não xingaram mais. Tem lugares e lugares, né? Eu acho que você tem que respeitar também a sociedade. Para você ter o respeito, você tem que respeitar. Respeito é uma via de mão dupla. De mão dupla. E vocês estão falando, né, de futuro, a gente está falando de futuro, na verdade, e a velhice LGBT é uma coisa que sempre preocupa. Como é que vocês estão pensando nisso, assim? Vocês acham que, por tudo que vocês já conquistaram, né, tudo que vocês, como é que vocês estão se preparando para isso? Meu único medo, na verdade, é ficar em cima de uma cama. Entendi. Meu único medo é esse. Eu também. Né? Porque a velhice vem para todos. Sim. Né? E o meu medo é ficar em cima de uma cama e não ter ninguém para cuidar de mim, né? Porque você sabe, né? E justamente você que cuida. Né? Justamente. Você que cuida de todo mundo, né? Eu que cuido de todo mundo. E o meu único medo é esse. Entendi. Porque, assim, eu construí, né? Eu fui Na verdade, assim, eu soube administrar o que eu ganhei, né? Então, não tô rica, mas tô tranquila, né? Entendi. E você fazia essa orientação, porque isso também não tem, né? Orientação financeira. Não tem. Eu sempre fui assim, mão de vaca, não é porque eu falar mão de vaca, mas eu pensava no meu futuro, né? Na minha velhice. Mesmo correndo os riscos que eu corria, né? Mas eu pensava que eu ainda ia viver, né, mais. Então... Você já deu uma organizada no futuro. Organizada. Então, eu tô tranquila nessa... Que bom. E você, Gigi, também tá se organizando? Tô me organizando, sim. Eu tenho meu pezinho de meia, tô bem, graças a Deus, de fome eu não morro, não. Mas é aquela coisa, né? Depois que eu passar dos 60, eu já vou procurando uma casa de acolhimento. É aqui que eu vou me alojar. Eu fiquei sabendo que na Unicamp tem até um núcleo agora voltado para tratar as trans da terceira idade, né? Já tô indo me encaminhando para lá. Começo visitando. Vai fazendo, né, um trabalho agora, entendi. Daqui a pouco eu chego com as malas, vim pra ficar. Mas é isso, todo mundo tem que pensar no futuro, né, minha gente? Tem que pensar no futuro. Mas assim, nós que não vamos ter família pra cuidar da gente, se bem que hoje família não é garantia de cuidar de ninguém. De nada. Então a gente pensa, tem que se pensar assim, em ter uma velhice mais tranquila, tem que pensar nas possibilidades, tem que se preparar para elas. O que a gente pede para Deus é saúde, né? Muita saúde. E que se for morrer, que morra de repente, pra bufe. Pra não ter problema. Gente, olha só, o nosso tempo já acabou. Foi muito bom esse papo. Então eu queria me despedir de vocês, queria deixar vocês à vontade para se despedir, para deixar uma mensagem para quem tá vendo a gente. Pode começar, Gigi, por favor.
Respeite as pessoas trans, porque nós somos apenas pessoas, como todo mundo. Sofremos, amamos, temos o nosso dia a dia, temos que trabalhar, temos que limpar a casa, vamos no banheiro. Tudo que qualquer outro ser humano faz, nós também fazemos. Então, respeite as pessoas trans. E nós temos direito a esse respeito. Ninguém é obrigado a gostar, a amar, a aceitar, mas é obrigado a respeitar as pessoas trans, tá? Tudo que nós queremos é viver em paz. E você? As mesmas palavras, eu não tenho que, né? Eu acho que a gente precisa ser respeitada, isso é de fato. Aceitar, né? A gente tem que se aceitar. A opinião do outro não me interessa. Não importa. Né? Muito bom. Mas o respeito tem que ser o privilégio, né? Obrigada, muito obrigada, Carla, muito obrigada, eu que Gigi. agradeço. E muito obrigada a você que esteve aí com a gente em mais um episódio do Orgulhe-se. Na quarta que vem a gente volta para continuar nossa conversa aqui sobre a comunidade LGBTQIAPN+. E se você está assistindo a gente, quer mandar um recado, manda pelo nosso WhatsApp, que o número está aparecendo aqui na sua tela. A gente vai ficar muito feliz de saber o que você está acontecendo, do que você está pensando, na verdade, sobre tudo que a gente está conversando aqui. Manda a sua sugestão, a sua mensagem. Vai ser muito legal ouvir vocês. Então já sabe, próxima quarta-feira a gente tem um novo encontro aqui na Educa TV. Siga a Educa TV também nas redes sociais e aqui canal 12.2 para Campinas e toda a região. Eu sou a Lilian de Souza e espero você. Tchau, tchau. Você assistiu Orgulhe-se. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.